Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Carlos Augusto e eu preparei esses dois pequenos estudos para mostrar como é que nós podemos estudar a Bíblia. No primeiro estudo, nós veremos as questões mais básicas da preparação e da formatação e da importância do estudo da Bíblia. Depois, nós falaremos do processo de como nós podemos estudar a Bíblia. Esse primeiro estudo vai abordar 4 questões. A primeira é por que nós devemos estudar as Escrituras. Depois nós falaremos de algumas dificuldades, pelo menos 3 dificuldades que existem que as pessoas apresentam para estudar a Bíblia. Em terceiro lugar, nós falaremos quais são os ingredientes, quais são as questões fundamentais para um bom estudo bíblico. E dito isso, eu darei algumas dicas práticas do preparo. O que eu deveria fazer para poder estudar as Escrituras? Por que então nós deveríamos estudar a Bíblia? A primeira razão é que a Bíblia é um instrumento de Deus para o crescimento espiritual. Ela foi dada para que o homem pudesse conhecer melhor a Deus, a sua vontade e saber aplicá-la à sua vida. Junto com isso, a Bíblia é um instrumento de Deus para a maturidade cristã. A falta de maturidade, criancice e carnalidade são marcas frequentes em todas as eras da igreja. E isso acontece pela falta de estudo, a falta de conhecimento das Escrituras. O autor aos Hebreus chama os seus leitores de crianças, porque eles não aplicavam a palavra de Deus à sua vida. Deveremos estudar a Bíblia porque ela é um instrumento de Deus para lidarmos com a nossa natureza pecaminosa. Não existe outro livro que mostre mais claramente quem nós somos e por que nós pecamos. Ao mesmo tempo, ela apresenta a forma, a maneira pela qual nós podemos lidar com o nosso pecado, abandoná-lo e viver uma vida que agrada a Deus. Jeremias disse que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, e ele pergunta: quem o conhecerá? A Bíblia mesmo responde no versículo de baixo, dizendo: eu conheço. Deus conhece o nosso coração. E Ele conhece os nossos enganos, as nossas mentiras. Por isso que a Bíblia é um excelente instrumento para conhecer a nossa natureza pecaminosa e aprendermos a lidar com ela. A quarta razão é porque a Bíblia é um instrumento de Deus para aperfeiçoar melhor os seus servos. Paulo disse em 2 Timóteo 3, 16 e 17 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Lupriolo, ao comentar esse texto, ele diz: uma vez que a Bíblia tem esses 4 propósitos, você deve tornar-se hábito nas 4 aplicações. O processo de treinamento de um filho envolve o uso dessas 4 atividades distintas. Observe que criar filhos biblicamente não é apenas uma responsabilidade, é também uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E essa habilidade só pode ser desenvolvida pelo estudo da Palavra de Deus. Quais são as dificuldades? Pelo menos as pessoas apresentam 3 grandes dificuldades para estudar a Bíblia. A primeira delas é a mais comum. A Bíblia é um livro difícil. A Bíblia é um livro com muitas palavras, muitas histórias. Eu não consigo entendê-las. Tem textos difíceis de compreender. Então, a Bíblia tem partes difíceis. A Bíblia tem ensinos complicados. Mas grande parte das Escrituras são fáceis de ser entendidas, são possíveis de ser lidas. O problema talvez seja a questão de hábito. Gordon Fee, ele fala que o problema mais sério que as pessoas têm com a Bíblia não é a falta de entendimento, mas sim o fato de entenderem bem demais boa parte das coisas. Quando a Bíblia nos exorta a não murmurar, nós entendemos o que ela quer dizer. Talvez o que falta para nós é prática. A Bíblia é enfadonha. Essa é a grande dificuldade. Muitos acham a Bíblia um livro enfadonho, chato, sem graça. Também não é verdade. Em suas páginas nós encontramos drama, suspense, tensão, poesias, alegrias, incertezas, esperança, cartas fantásticas, relatos extraordinários. A Bíblia não é enfadonha.
A Bíblia é um livro que transforma. Talvez ela seja enfadonha porque muitas vezes nós conhecemos o final. E por conhecer o final, nós não prestamos atenção às riquezas que ela contém. Terceira dificuldade é quando as pessoas falam que a Bíblia é um livro desatualizado, um livro antigo, um livro que não fala mais as nossas realidades nem dos nossos problemas. Também é uma mentira. Por exemplo, quando se fala hoje em dia que a ansiedade é um problema mal do século, que é um problema do mundo moderno, do mundo do Ocidente do século XX, não é verdade. Jesus Cristo abordou o assunto da ansiedade em Mateus 6, quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E é interessante ali que ele fala de 3 questões pelas quais o homem fica ansioso. O homem fica ansioso por causa do dinheiro. O homem fica ansioso por causa do futuro. O homem fica ansioso por causa das coisas. Se naqueles dias as pessoas já ficavam ansiosas, e é por isso que Jesus exorta a não ficar ansioso, ela também serve para nós na sua solução, quando ele diz: basta ao dia o seu próprio mal. A Bíblia não é difícil, a Bíblia não é enfadonha, a Bíblia não é desatualizada. Quais são os ingredientes, então, para um bom estudo bíblico? Eu quero mostrar pelo menos 5 para vocês. O primeiro deles é tempo. Se você deseja estudar as Escrituras, você precisa de tempo. E tudo que você quer fazer na vida, você arruma tempo. Isso é interessante. Então, se você entende que a palavra de Deus é importante para você, você vai arrumar tempo na sua agenda. E um tempo considerável, um tempo que vai ser diferencial na sua vida. Junto com isso, você precisa de disciplina. Não adianta nada você ter o tempo, não adianta nada você separar a sua agenda o tempo se você não for disciplinado, se você não parar, sentar-se para estudar a palavra de Deus. Um músico usa muito do seu dia, muito tempo para aprender a tocar um instrumento. Ele vai, ele volta, ele repassa a música, ele estuda de novo, porque ele entende que aquilo é importante. Quanto mais no estudo da palavra de Deus. Além de tempo, além de disciplina, é necessário um método. Como todo músico, como todo mundo que faz alguma coisa na vida precisa de um método, nós também precisamos de um método para estudar a palavra de Deus. Não será diferente aqui. Quando uma mulher vai fazer, quando uma senhora vai fazer uma receita, uma comida, e é uma comida nova, ela segue um método. Esse método é a receita. Quando uma pessoa vai querer consertar alguma coisa em casa, ele busca um tutorial. Esse é um método. Com a palavra de Deus não será diferente. Não adianta simplesmente abrir em qualquer texto e começar a ler sem entender o que está escrito, sem entender para quem está escrito e quando foi escrito. Para isso, nós precisamos de um método. Acima de tudo, nós precisamos de um coração submisso. Nós precisamos obedecer aquilo que ela ensina. Nós precisamos nos voltar para o texto e obedecer aquilo que o texto está nos ensinando. Para isso, nós precisamos de um coração que se submeta àquilo. Jesus exortou os fariseus que diziam, que chamavam Jesus de Senhor. E ele disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? É necessário que nós, como crentes em Jesus Cristo, nos submetamos ao Evangelho. Gente, mais importante é que nós precisamos da graça de Jesus Cristo. Precisamos da graça para aplicar a verdade nas nossas vidas, para pegar aquele conceito que foi ensinado ali no texto e torná-lo prático, torná-lo uma realidade. E isso é a graça de Jesus que nos capacita. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o seu ministério, ele fala isso: a graça de Deus transbordou. Se eu fiz algo, foi por causa da graça, ou seja, o Senhor me capacitou a fazê-lo. Nós falamos de ingrediente, nós falamos da necessidade, então será importante agora pensar um pouquinho no que eu deveria fazer para estudar a Bíblia. E eu queria oferecer aqui breves dicas simples que você pode usar no seu dia a dia. Primeiro,
é escolher o local onde você vai estudar. Esse local, ele precisa ser um local livre de interrupções. Não adianta você querer estudar a Bíblia com a TV ligada, com o rádio ligado, com a internet ligada, o WhatsApp funcionando. Desligue tudo. Pegue um local livre de interrupções, um local tranquilo, um ambiente sossegado, um ambiente onde você vai poder pensar, escrever, analisar, orar. Além disso, evite estudar na cama. A cama não é um local para o estudo. De modo geral, quando nós tentamos estudar na cama, nós acabamos dormindo, nos distraindo e não estudamos. A quarta dica, muito simples e prática, é mantenha uma mesa organizada. Então, eu pressuponho que você vai estudar numa mesa. Deixe a mesa arrumada, separe a Bíblia, leve um caderno, leve uma caneta, leve a borracha, deixe tudo organizado para que você consiga estudar a Bíblia. Mais uma dica simples e prática é um local iluminado, muito bem iluminado. Porque locais com pouca iluminação, eles dão sono, eles cansam e você não consegue estudar direito. Então, é muito importante que você estude num local que tenha uma iluminação adequada, que não canse a sua vista. Por último, mais importante, lembre-se, estudar é igual trabalhar. Ou seja, você não está ali brincando, você não está ali jogando um videogame, você está ali estudando. Pense, se você trabalhasse igual você estuda a Bíblia, quanto tempo você acha que você ficaria no seu emprego? Imagine então se você usasse a mesma dedicação que você usa no seu emprego para estudar a Bíblia. Quanta diferença isso faria na sua vida? Quanta diferença mudaria você mesmo? Queridos, por enquanto, essas são as primeiras dicas que eu quero oferecer para você. Eu estou falando aqui da importância, por que nós devemos estudar, falamos das dificuldades e mostramos que elas podem ser vencidas, falamos um pouquinho dos ingredientes essenciais e do local adequado. No outro vídeo, nós falaremos um pouquinho de como nós podemos olhar para o texto e nós olharemos para um texto e mostraremos como nós podemos estudar. Deus abençoe. Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Carlos Augusto e eu preparei esses 2 pequenos estudos para mostrar como é que nós podemos estudar a Bíblia. No primeiro estudo, nós veremos as questões mais básicas da preparação e da formatação e da importância do estudo da Bíblia. Depois, nós falaremos do processo de como nós podemos estudar a Bíblia.